O Arena começa com os destaques da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara, que recebeu hoje o ministro Flávio Dino. A sessão teve muito bate-boca entre deputados governistas e da oposição. Durante uma pergunta sobre as políticas do atual governo de combate às armas, o deputado Paulo Bilinski, do PL, chegou a comparar o presidente Lula com Hitler e Fidel Castro. Vamos assistir em mais detalhes esse trecho que abriu o programa. Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula. Todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência: se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos? Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação é devida, Excelência. Presidente, fala. Depois de ser interrompido, Flávio Dino rebateu a fala do deputado. O ministro afirmou que o governo segue as leis do Estado e que, se o Congresso quiser, pode tentar mudar a garantia de que o porte é exceção no país. Portar arma é uma licença excepcional que o Estado dá. E assim como dá, ele pode tirar. E isso é um imperativo jurídico desses conceitos de concessão, permissão, autorização. Não existe, portanto, liberdade absoluta no Brasil a portar armas. Nunca existiu, não existe, e para existir seria preciso a mudança da Constituição e de um conjunto de leis no Brasil. Claro que esse Congresso pode fazer, mas o governo, enquanto for governo eleito pelo povo, vai cumprir a Constituição e as leis brasileiras, e por isso não é possível que haja esse liberou geral de armas no Brasil. E as discussões foram tantas na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara que a sessão foi encerrada e o ministro Flávio Dino pediu uma nova data para tentar fazer os esclarecimentos. Os deputados da oposição não gostaram e chamaram Dino de fujão. Vamos ouvir. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Nas redes sociais, o ministro comentou o caso. Ele disse, abre aspas, infelizmente, deputados extremistas adotaram uma sequência de atitudes ameaçadoras, ofensivas e agressivas, impedindo a realização de audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Consideram desrespeito ao povo brasileiro e ao próprio poder legislativo. Fecha aspas. Muito bem, eu começo aqui o debate com o nosso convidado Vinícius Poit. Seja bem-vindo aqui ao CNN Arena. Já participou de muitas comissões, sabe que muitas vezes o bate-boca aumenta, o clima esquenta. O que você avalia desse caso? Parece que o fator ali que gerou mais ruído foi essa questão das armas, a comparação com ditadores que desarmam a população e o Flávio Dino tentando afastar o Lula daquele rol citado pelo deputado. Primeiro, boa noite, Felipe, Janaína, Joel, Boris Casoy. É uma honra estar com o senhor aqui também e todos vocês que estão acompanhando a CNN. Gente, Felipe, assim, já participei de muitas comissões lá como deputado, e vi a oposição, na época, que hoje apoia o ministro Flávio Dino, fazer a mesma coisa. Sabe? E na época foi, por exemplo, com o ministro Paulo Guedes, ao chamar de tchutchuca. Vocês lembram daquele evento que teve lá? Agora, inverte-se os papéis, só que para mim, o circo, esse espetáculo que envergonha os brasileiros que pagam impostos, esperam que a Câmara resolva os problemas legislativos, facilite a vida do cidadão que está lá fora que quer mais liberdade, fique envergonhado, seja de um lado ou de outro, gente. É claro que a gente pode discutir tecnicamente
quais são os entreveros, o que esse ministro e esse governo está complicando e está burocratizando, sim, quem quer comprar sua arma, quem quer se defender na sua propriedade. Isso existe. Vamos discutir tecnicamente, dialogar e tentar mudar a lei? Agora, fazer este tipo de fala, este tipo de grito, é bom para as redes sociais, não resolve nada. Então, muitos deputados, Felipe, acabam, a Janaína, que teve experiência como parlamentar aqui na Assembleia também, utilizando uma experiência dessa, e tinha muitos deputados que não são da comissão, para fazer um vídeo para as redes, para prestar satisfação para a sua base. E falo eu como um deputado que estaria na oposição se estivesse lá no governo, iria questionar e iria pegar duro com o ministro. Mas desta forma aí, gente, é só para ganhar like. Não vai resolver nada, na minha opinião. O bolsonarismo tem uma posição mais favorável às armas, o lulismo uma posição mais contrária. Muitas vezes esse debate fica no sim ou não, contra ou a favor. Você tem uma posição intermediária, mais modulada. Eu digo isso porque a gente está nesse contexto de revogação de decretos de Jair Bolsonaro pelo governo Lula. Só que quando você vai ver, tem muitas minúcias, tem muitas nuances, tem muitos itens. Propriedade rural é uma coisa, na área urbana é outra. A quantidade de munição, quantidade de armas, se é CAC, se não é, etc. Quer dizer, há todo um repertório ali de tópicos que precisavam ser analisados nas suas minúcias e muitas vezes não são. Fica esse embate de lado a lado. Como é que você avalia? Olha, gente, eu defendo a liberdade do cidadão, né? Está na Constituição, o direito à vida, direito à propriedade, a liberdade para ir e vir. E num estado, numa situação que a gente não se sente seguro, vamos pegar o caso do meio rural, né, que você bem colocou, Felipe. É diferente da cidade. Então, de repente, para o meio rural, é inclusive mais fácil de você ter a posse, e a gente tem que diferenciar posse de porte. Posse, gente, estou falando do cara ter para defender sua fazenda lá, por enquanto posse, lá na casa, lá no escritório, ou inclusive para defender seu comércio ou na sua casa, dentro de casa. Porte é o cara andar com a arma na cinta. De repente, na fazenda, num lugar isolado, que se acontecer alguma coisa, você vai ligar e a polícia mais próxima vai demorar horas e horas para chegar, faz sentido. E o porte possa ser avaliado e liberado mediante testes psicológicos, práticos e por aí vai. Na cidade, será que faz sentido todo mundo andando com uma arma na cinta na Avenida Paulista, né? Talvez, para mim, deveria ser mais verificado e mais restritivo ali. Agora, as medidas que este governo toma vão em direção a burocratizar, a recadastrar e a começar, na visão da população, a restringir. Então, hoje você fala com o cidadão, rapaz, quem tirou o CAC tirou, agora não dá para tirar mais, eu não consigo ter a minha arma para proteger minha chácara, o meu sítio, né? E vou ficar desguarnecido com a minha família. O que vai acontecer se entrar um ladrão? Então, a população está se sentindo assim hoje. E aí, é a comunicação, gente. Mais importante do que a intenção do governo é como o outro lado está entendendo. Então, se o governo quer garantir a segurança de todos e a população não está entendendo isso, tem que explicar. Legítimo o ministro ir na comissão. Mas aí vira esse show de horrores e a gente não resolve nada, Felipe. Boris Casoy, bem-vindo mais uma vez aqui no Arena. Boa noite para você. O que você destaca dessa sessão que o Vinícius Poit aqui chamou de show de horrores? Muita gente sempre vê esses elementos circenses nas sessões de comissão do Congresso. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu concordo com o deputado sobre o show de horrores, mas quero afirmar que é um show de horrores que costuma acontecer no parlamento. Me pareceu que os opositores ao ministro da Justiça realmente queriam tolher a palavra do ministro, queriam encerrar a sessão, queriam um incidente. O fator armas é uma questão não resolvida no mundo, ela mexe com ideologias, mexe com sentimentos, né? Há teorias extremíssimas dos extremos. A direita imagina que a esquerda quer desarmar o cidadão para poder fazer incólume uma revolução de caráter socialista, comunista, o que você quiser. E a direita se defende achando que precisa das armas para conter essa... Estou falando dos extremos,
para conter essa volúpia ideológica. Isso explica um pouco. Mas aí isso partidarizou, né? Quem é do PT é contra armas, parece que isso foi uma bênção, um tipo de... ele foi abençoado por uma varinha de condão, nasceu contra armas. Eu concordo com o deputado, eu acho que a gente tem que regulamentar armas, não é brincadeira um cidadão andar armado, isso precisa ser regulamentado, mas vejo no atual governo uma intenção de tolher as armas. E quero lembrar que houve um plebiscito e que a população aprovou a liberdade para se armar. É isso. Obrigado, Boris. Janaína, dá para sair um debate técnico de uma comissão assim ou muitas vezes só cada lado tentando marcar posição com o seu próprio eleitorado? Não, mas assim, no final, os parlamentares que se dizem da oposição ajudaram o ministro. Porque na medida em que eles conturbaram a audiência, eles facilitaram a vida do ministro, que findou não precisando esclarecer nada e se retirou. E acaba se retirando ainda na condição de vítima, de uma deselegância, de uma falta de educação. Então, não é interessante sequer para a causa que os parlamentares dizem defender. O tom que o deputado que iniciou utilizou pode não ter sido o mais adequado, mas é fato que todos os totalitarismos começam desarmando a população civil, seja à esquerda, seja à direita. Então, o ministro haveria de ter tratado sobre esta temática, na medida em que o presidente foi eleito, tomou posse e praticamente o primeiro ato foi jogar uma grande parcela da população na clandestinidade. Porque o que mais preocupa nesse debate não é que algumas pessoas que desejariam ser CAC ou retirar seu porte, sua posse, comprar arma, não conseguirão fazê-lo daqui para diante. O que mais preocupa é que aqueles que tiraram seu porte, sua posse, ao certificado de CAC no período do governo Bolsonaro, com os atos do governo Lula, passam para a clandestinidade. E na medida em que a legislação penal que trata das armas é uma legislação que a gente chama legislação penal em branco, ela é complementada por normas administrativas, estas pessoas, né, se não tomarem cuidado, começarão a ter problemas criminais. Então, foi uma maneira que esse governo encontrou, né, e eu sou extremamente crítica a esta forma de atuar, de criminalizar um grupo que sabidamente apoia o seu opositor. Então, esse tema de natureza eminentemente técnica, com impacto direto na vida da população, haveria de ter sido debatido nessa comissão. Agora, quando eles fazem essa, palhaçada, prejudicam o debate, que é um debate sério e necessário. E o ministro fugiu ainda com ar de vítima. CAC, só para deixar claro para quem não sabe, é colecionador, atirador desportivo e caçador, tem o certificado de registro para posse de arma, os profissionais dessa categoria, né? E aí você tem todos os requisitos para pertencer a ela. Joel, o que você destaca? Felipe, pareceu uma cena da minha classe na quinta série, isso aí. Então, foi isso que me ocorreu. Ouço e ouvi, inclusive, as intervenções interessados no debate, porque, embora eu tenha uma posição, eu sou a favor da posse de arma, né, dentro da propriedade, porte de arma, andar com a arma na rua, assim, acho que deve ser muito, muito restrito, mas estou aberto a mudar minha posição também. Então, ouço com interesse debates desse tipo. Mas o que eu vi ali, do lado da oposição ao governo, primeiro, um argumento estapafúrdio. Hitler, Mao, Lula, uma comparação totalmente sem nexo e que não é nem verdadeira nos fatos. Está cheio de ditaduras que se estabeleceram e se mantiveram com a população pesadamente armada. É o caso do Iraque, do Saddam Hussein, é o caso da ditadura do Iêmen, é o caso, inclusive, da própria Venezuela do Chávez, com a população pesadamente armada. O Maduro depois tentou tirar um pouco das armas, porque o crime estava totalmente fora de controle, mas a ditadura se estabeleceu com a população armada também. Então, a presença da arma não garante nada, nem para um lado, nem para um outro, com relação a ditaduras, tá? Achei um argumento fraquíssimo, mas pelo menos ali, apesar da ofensa, pelo menos tinha algum argumento para se discutir. Depois é simplesmente gente interrompendo e gritando e fazendo canto de guerra ou chamando de fujão, assim, uma cena verdadeiramente de quinta série. Teve que terminar a sessão, não teve jeito. Achei
Pelo que eu vi, a explicação do Dino me pareceu mais razoável do que todos os gritos e interrupções que foram ditas pelo outro lado. Em meio a essa tensa audiência, a deputada Carla Zambelli foi acusada de xingar o deputado Duarte Júnior. O parlamentar pedia ao presidente do colegiado para garantir a ordem em respeito ao ministro da Justiça quando a deputada virou fora do microfone e teria feito o xingamento. Depois da sessão, o próprio deputado Duarte Júnior afirmou que vai representar Carla Zambelli no Conselho de Ética. Quer comentar, Janaína? Veja, nós não vimos a cena, tem o relato do deputado, que, se for verdadeiro, é mais um exemplo, né, de inadequação, vamos dizer assim. Agora, entre ser uma falta de educação, algo que não deveria acontecer, e uma representação com punição ética, também me parece um excesso de milindre, né? Estavam todos ali nervosos, a deputada extravasou, acho que pode ser possível. Que a deputada é brava mesmo. Pode ser possível. Ela não estava não acho acho adequado, né? Penso que os parlamentares precisam buscar se conter, até para dar exemplo para os jovens, para as crianças. Agora, daí a representar, gastar tempo ali do Congresso com coisa pequena, não vejo sentido também. E a gente sabe que, em geral, Poit, as representações no Conselho de Ética não dão em absolutamente nada, né? A gente já chegou até a mostrar aqui sessões absolutamente vazias. Muitas vezes você tem representação contra gente da direita e contra gente da esquerda, e aí depois ninguém está lá para votar nada, porque o Conselho de Ética não tem funcionado. Parece que há um grande corporativismo para evitar a punição de ambas as partes. Não tenho dúvida, Felipe. Você tem razão. E aí, gente, é aquele negócio, não existe vácuo no poder. Hoje a gente tem 3 poderes, executivo, presidência, judiciário, está lá o STF e o legislativo. Vou contar um caso para vocês, 3 casos, o Wilson Santiago, Flor de Lis, Daniel Silveira, depois pesquise. Flor de Lis condenada ali, investigada e tudo está presa, né, pelo assassinato do marido. O Daniel, por tudo que fez ali, as falas contra o STF. O Wilson Santiago, por corrupção, inclusive, dentro de Brasília, lá, transitando com dinheiro. Todos foram para o Conselho de Ética. E esse Conselho de Ética não fazia nada. Aí, no caso do Daniel, vem o STF, prende o Daniel Silveira. Né? Todo mundo, meu Deus, é um absurdo. De fato, foi um absurdo, na minha opinião. E não estou julgando a decisão, a atitude do Daniel. O que ele fez para mim... Poxa, vai contra o decoro parlamentar, não é digno ali de um parlamentar, não é um bom exemplo. Tem que ser punido no Comitê de Ética. A Flor de Lis tinha que ser punida urgentemente no Comitê de Ética. O Wilson Santiago tinha... E eu estou falando de casos absurdos. Estou falando de um deputado xingar outro na comissão. E nem isso ia. Então, para um parlamentar falar que o outro xingou ele, isso não vai dar em nada no Comitê de Ética. Que o Comitê de Ética funcione para casos sérios e ande, gente. Porque senão não adianta a gente reclamar, mas o judiciário está passando da linha dele. Olha, o judiciário quer fazer tudo no Brasil. E eu também não estou usando este argumento, Joel, para dizer que o judiciário tem razão nos exageros. Só que é o negócio dos 3 poderes, dos freios e contrapesos. Quando um poder deixa de fazer seu papel, não existe vácuo. Alguém vai avançar. Ela mandou, para ser bem claro, aqui tomar naquele lugar, né? Pelo menos é isso que está sendo alegado ali pelo alvo da ofensa, que a gente não tem o vídeo para mostrar, então a gente está falando em termos da alegação, mas parece que há outras pessoas que ouviram, etc. Agora, Joel, como o Poit falou, você tem casos mais graves que não levam a julgamento na comissão de ética. Um simples xingamento vai levar a alguma coisa? É mais parte do jogo político. Eu acho que a gente tem que analisar o caso tanto em si mesmo quanto no contexto. No contexto é isso, a gente tem ofensas gravíssimas, crimes até, condutas totalmente incompatíveis com o deputado que vão para o Comitê de Ética, nem nada acontece. Eu lembro também que a gente teve deputados que incentivaram as invasões e os ataques, inclusive ao Congresso Nacional. Assim, depredaram o prédio do Congresso Nacional. Se o deputado que incentivou isso não é julgado pelos seus pares como indigno de estar ali, então acho que nada mais será. A própria Carla Zambelli, daí eu não sei se seria próprio do Comitê de Ética ou até da Justiça, não sei qual seria o caminho. Ela fez algo muito mais grave no fim do ano passado, saiu armada na rua, ameaçando alguém, enfim, nada aconteceu com relação àquilo. Perto de tudo isso, um xingamento parece bem pouco. Agora, eu também concordo que
Tudo bem, a gente pode falar desse caso em contexto, em comparação com outros muito mais sérios, mas a gente também pode pensar nele em si mesmo. Dizer, olha, é inadequado você ter alguém xingando de tão baixo calão um outro deputado no Congresso. Isso não deve ser tolerado. Pelo que eu não cheguei a ver o vídeo. Pelo que eu li ali na descrição, quando você apresentou, ela falou fora do microfone. Para mim, me parece relevante saber. Ela falou isso querendo ser ouvida pelo restante dos deputados e para o alvo dela? Se sim, é mais grave. Se ela comentou com o colega dela ali em privado, vá não sei o quê, mas sem essa intenção de declarar isso, me parece menos grave. Mas, enfim, tanto a mais grave quanto a menos grave aí são coisas pequenas comparado a tudo que o Conselho de Ética não julga. Nesse ponto, a Assembleia, com todo respeito, dá melhores exemplos. Teve um deputado cassado, né? Sim. Nós tivemos cassação, nós tivemos punição de suspensão. Só foi suspensão e não foi cassação. Eu fiz a sustentação oral para cassar, no caso do deputado que tocou a colega. Grave, né? Eu fiz pedido de cassação, né? Eu fiz a sustentação. Só não houve a cassação porque a própria deputada vítima tinha feito um acordo. E eu realmente só fiquei sabendo depois. Mas assim, a Assembleia deu respostas para a sociedade, né? Houve vários embates, mas assim, não é tão comum acontecer uma situação assim na Assembleia, né, como é no Congresso. Talvez porque a imprensa cubra com mais frequência o Congresso, mas assim, às vezes eu achava a Assembleia, com todo respeito, mais adulta do que a própria Câmara. Boris, qual é o segredo para debater com incisividade, mas sem faltar com respeito? Olha, eu acho esse episódio, estou aqui analisando o debate, muito interessante, mas eu acho, tem gente que vai se chocar, um episódio menor, um episódio circense, e tem uma observação a fazer, que é a seguinte: eu não vi deputados ligados ao governo, deputados governistas, defendendo o ministro da Justiça. Eu vi uma atitude mais passiva dos deputados. Parecia que todo mundo queria encerrar a sessão. Eu comparo o que aconteceu a uma pantomima. Alguém disse que era uma questão circense, me pareceu mais uma questão circense. Eu acho que isso vai ser engolido, vai ser passada uma borracha pela história, embora eu considere isso um ato agressivo contra a população, esse episódio. Mas eu vejo aí, os deputados saem, tudo se resolve, o corporativismo acaba prevalecendo. Então, não me pergunte fórmulas de educação, eu não sou a pessoa mais indicada para isso, Felipe. Mas isso eu considero um incidente normal. Agora, a deputada, que me perdoe, acontece muita coisa na Assembleia Legislativa e as comissões demoram muito para resolver. A Assembleia Legislativa de São Paulo não é composta por anjos. Tem problemas graves. Não, eu sei. O que eu disse é que nesse aspecto das punições pelo Conselho de Ética, nesta legislatura que se encerrou, houve um trabalho real, né? Ninguém engavetou nada, os julgamentos aconteceram. E, por exemplo, quando um secretário é recebido na Assembleia, né, não existe esse tipo de comportamento, né, que hoje ocorreu com o ministro Dino e que no governo passado aconteceu várias vezes, inclusive com o ministro Guedes. Então, eu vejo uma postura, né? As críticas eu mesma fazia internamente, no plenário, na tribuna, tenho críticas diversas, mas a postura mais adulta é que eu quis destacar. Até peço desculpas por ter... A gente vai defender o Congresso. Deputada, quando um parlamentar apalpou uma deputada na Assembleia Legislativa Paulista, a senhora acha que o tempo que durou e a punição que foi imposta corresponde à gravidade do ato? Então, é isso que eu tinha dito aqui.
No dia do julgamento, eu fui, creio, a única parlamentar, entre homens e mulheres, a sustentar oralmente pedindo a cassação do deputado. Eu fui a única. No final, ele recebeu uma pena de suspensão de 6 meses. Só que depois de eu fazer a sustentação oral, eu recebi a informação do relator, que era um deputado aliado à vítima, de que teria havido um acordo com a anuência da vítima. Eu, inclusive, fui muito dura. Eu posso até falar, deputado Emídio, do PT. Eu fui muito dura com o deputado Emídio, critiquei na tribuna, né? Não foi tribuna porque era virtual por causa da pandemia, mas critiquei na minha manifestação, questionei como um deputado que se diz a favor das mulheres, que é aliado da deputada do PSOL, que foi a vítima, pede 6 meses. É caso claro de cassação. Ele depois me chamou e me explicou que teria havido um acordo com a anuência da vítima. Aí eu também vejo que a vítima tem ela é soberana, a vítima é soberana. Como é que eu posso querer algo que a própria vítima entendeu? Ela dizia nas redes dela que ela queria a cassação. Só que internamente... eu estava achando que era isso. Até agora você me revelou algo aqui eu também estava achando. Tanto é que quando eu fiz a sustentação oral, eu achei que ela ia ficar feliz com o apoio, e não foi isso que aconteceu. Isso se transformou num caso que serviu para a defesa, que acabou não sendo bem sucedida, do Arthur Duval, Sim. que teve o seu mandato cassado por aquele áudio enviado num grupo particular, um áudio que acabou vazando de quando ele estava lá, tinha ido em razão da guerra do Putin contra a Ucrânia, etc., e ele falou das mulheres ucranianas. Aquela declaração que mereceu todo o devido repúdio. Mas o que aconteceu? As pessoas alegavam, olha, ele está sendo cassado por uma declaração num áudio em grupo privado e o outro que apalpou os seios de uma mulher por trás não vai ser cassado? Quer dizer, ficou um contraste ali. Agora, havia menos base parlamentar a favor do Arthur Duval do que a favor do Fernando Cury, certo? Quer dizer, tem um componente político aí também na hora de julgamento. O acordo foi feito com a anuência da vítima, né, com esquerda e direita. Eu só fiquei sabendo do acordo depois da decisão final, quando eu senti um desconforto com a minha sustentação oral. Eu falei, gente, espera aí. Eu estou pedindo a cassação porque, para mim, é caso claro de cassação, porque não é um desrespeito naquela situação, não apenas com a vítima, com a deputada, mas com a casa. Só que eu percebi um desconforto e eu descobri que eu fui a última a saber que tinha um acordo, né? No caso do ex-deputado Arthur, o que tem essa leitura, mas o que, pelo menos, me norteou, foi o fato dele se apresentar como um bom samaritano, como alguém que se deslocou para socorrer vítimas, dele, inclusive, desmerecer muitos colegas, dizendo que ele seria melhor, que ele estava fazendo aquela arrecadação. Depois, né, houve aquele mal-entendido ou aquela parte não explicada, porque se era para doar para as vítimas, como é que o dinheiro estava aqui? Como é que esse dinheiro só foi transferido para uma associação representativa depois dos questionamentos? Então, houve algo a mais, assim, as muitas representações que foram apresentadas, elas trouxeram essa questão do uso, inclusive, da condição de deputado para ter essa respeitabilidade. Então, não foi só o áudio. Tivesse sido só o áudio, sem essa outra parte toda da viagem, da arrecadação, eu acredito que não teria havido a cassação. Agora, o ponto é que saiu barato, né, Joel? O caso do Fernando Cury. Eu realmente também não sabia dessa história do apoio da própria vítima, mas se aconteceu isso mesmo, quem sou eu para julgar a decisão? Agora, realmente ficou o contraste, né? Contraste com o Arthur Duval. Eu entendo a argumentação da deputada, mas me pareceu que o que pegou mesmo foram as frases ditas ali e que... absolutamente condenáveis, horrorosas. Se ele tivesse falado elas na tribuna, é evidente que era para cassação imediata. Mas como foi num grupo privado, fica aquela coisa, né? Então, se qualquer deputado falar uma barbaridade num grupo privado, ele está fora? Pode. Olha, Felipe, eu ia concluir depois da fala do Boris, né? Do acordo aqui, eu também não sabia que a Janaína colocou. Gente, não acreditem em tudo que vocês veem nessas comissões, nas falas dos deputados, fiquem com o pé atrás. Eu vou dizer isso daí, eu não duvido, né? Pelo que foi comentado, que cadê a oposição? A oposição parece que não mostrou uma defesa enfática do ministro Dino,
que é aquele negócio, olha, a gente precisa cobrar o Dino. Pô, mas a gente não quer. Tá bom, vai. Vamos satisfazer, vamos fazer um acordo com a oposição. Manda o Dino lá, Dino, você aguenta firme? Vamos bater. Tá bom, eu aguento. E aí todo mundo dá sua fala, presta as contas para sua base, encerrou ali, capaz até da oposição ir lá e cumprimentar o Dino. O próprio presidente da comissão, que sempre foi da base do presidente Bolsonaro, que é um deputado com militar de direita, estava lá, cumprimentou. Gente, isso é um teatro, entendeu? Tem muito da pantomima ou do espetáculo circense. E eu não posso perder a oportunidade de dizer, Boris, que isto é uma vergonha. E dizer que isto é uma vergonha não é falar um palavrão, né? É descrever muitas vezes a realidade, como fez o Boris Casoy ao longo de muitos anos e está fazendo aqui hoje no programa também.